podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse é o 18º episódio, bem-vinda, bem-vindo. Esse é um projeto que eu gosto sempre de destacar, que ele é um projeto que foi gestado na pandemia, um projeto feito com muito amor, com muito carinho, e tomou forma há pouco tempo, lá por maio, foi lançado no dia do meu aniversário, como um marco muito importante, e tomou forma a partir da minha participação no Grupo The Master, que desenvolveu uma parceria aqui com a Obra Prima, que nos acolhe muito bem aqui, a que eu quero sempre agradecer pela oportunidade de estar aqui. Esse programa, ele não anda sozinho, ele tem uma série de pessoas que apoiam, que ajudam, e eu tenho 2 apoiadores que são sensacionais, a quem eu quero sempre agradecer. Roberto Galli, da Target. A Target é o meu primeiro cliente corporativo que de imediato quis aderir ao programa, ao projeto, associando a marca. E a Risotolândia, que é a 5ª maior empresa do seu segmento, que é refeições coletivas, na pessoa do seu presidente, Carlos Humberto Souza, né, que apoiam esse programa e que fazem isso ser possível chegar até você. O nosso propósito é deixar legado, é trazer pessoas de valor, e nesse episódio de hoje nós não temos uma nem duas, nós temos 3 pessoas que são sensacionais. Eu vou começar apresentando aqui casualmente por ordem alfabética. O primeiro nome é com A, o meu amigo Alexandre Conte, está aqui do meu lado direito. O Alexandre Conte, ele é da área de marketing, é professor universitário. Nós participamos juntos do Grupo The Master e o Alexandre está aqui para ajudar a ser anfitrião das 2 pessoas que virão aqui. Obrigado, Alexandre, por estar aqui. Boas-vindas. Ruud Birgman, né? Meu amigo, meu parceiro, mas principalmente master. Que satisfação estar aqui nessa mesa mais uma vez com você, nesse projeto que eu já elogiei antes e elogio aqui mais uma vez, que é um projeto que é muito mais que legado, né? É uma provocação para a gente criar atitude, criar movimento e sair da caixa, que parece que a gente vai falar sobre algumas caixas aqui no meio da conversa hoje, né? Amém, amém. É por aí. Inclusive assim, Alexandre, eu acho que também é mérito seu esse programa, né? O Alexandre ajudou na curadoria para tornar esse programa possível, com a visão de marketing, com a visão técnica de colocar no Spotify, no YouTube, né? De posicionar este canal. Então, super parceiro está aqui, Alexandre. Costumo dizer que criticar e provocar é fácil, né? Não gera compromisso nenhum. Agora, criticar, provocar e conduzir para que as pessoas possam fazer mais e fazer melhor, isso sim é uma parceria, uma assessoria de sucesso, né? Que maravilha. Obrigado, Alexandre. Obrigado. A segunda pessoa é a Jordana Trajano Lara, é advogada. Ela é sócia fundadora do escritório Shimada e Trajano, assessoria jurídica. Ela é advogada membro da Comissão de Direito Sistêmico da Subseção de Curitiba da OAB. Ela tem pós-graduação em mediação pelo Centro de Mediadores. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade Dom Bosco. Ela trabalha hoje com temas relacionados com constelação sistêmica e comunicação não violenta. Nós nos conhecemos recentemente num belo curso promovido pelo André Girotto. Foi uma satisfação participar daquele curso. E das coisas que resultaram daquele curso são os relacionamentos e as conexões, né? Obrigado, viu, Jordana, por aceitar o convite. Sim, eu é que agradeço estar aqui participando. É muito sugestivo o nome do podcast, né? Conversa de Valor. Eu acredito que essa conexão agrega muito. Fiquei bem feliz com as conexões de hoje aqui. Eu acredito que a troca vai ser muito rica. Obrigado mesmo. A terceira pessoa, não menos importante, né? Que eu diria assim que é uma satisfação conhecê-la, uma satisfação recebê-la aqui, né? É a Cíntia Santos Pessoa. Ela tem bacharelado em psicologia pela Faculdade Inspirar, ela está cursando a faculdade de psicologia, contou uma bela história em relação a esse momento que ela está vivendo. Ela tem uma formação em gestão de recursos humanos pela Santa Cruz. Ela tem pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase em liderança organizacional pela FAI. Ela é profissional em self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching.
E ela é psicóloga transpessoal pela Unipar de São Paulo. Depois você nos conta o que é psicóloga transpessoal. E algo importantíssimo, assim, né, que eu quero destacar aqui, a Cíntia, ela recebeu recentemente um prêmio como Mulher Empreendedora 2024, e foi nessa solenidade que a gente se conheceu, né, ela, pela empresa que ela tem, que é a CASP Desenvolvimento Humano, e aí tá lá na distinção lá no dizer da empresa, que é, abre aspas, um lugar onde a escuta ativa, dinâmicas que engajam em jogos educativos se unem para celebrar e potencializar a unicidade de cada pessoa e organização. Juntos podemos fazer a diferença no desenvolvimento humano. Além de tudo isso que eu falei da Cíntia, a Cíntia, ela é prima de uma pessoa que já esteve conosco aqui, que é a Juliana Cidalia, né? Que é dona da Preta Fina Acessórios, que é uma pessoa fantástica, tem uma história de vida sensacional, e ela esteve aqui conosco neste mesmo podcast, né? Eu acho que episódio 6 ou 7 que ela teve conosco, né? Então, bem-vinda, viu, Cíntia? Muito obrigada, Rudy. Boa tarde a todos, né? É uma alegria estar aqui. É interessante a gente ouvir a descrição, né, do que a gente é, mas a gente também é muitas outras coisas, né? Coisas. E é uma satisfação enorme estar aqui. Eu muito grata pelo convite, um prazer. Imagina. Conhecer todos Primeira vocês. provocação, né? O que é psicologia transpessoal? Então, no passado, essa faculdade ela atua com esse curso há muito tempo. Então, é uma psicologia que no passado se chamava psicologia do espírito. Então, como eles não queriam que tivesse um cunho religioso, uma percepção que tinham um viés religioso, eles trocaram para transpessoal. Então, a gente conhece muito Maslow na administração, e a gente tem a pirâmide de Maslow, né? Aquela forma das necessidades, da teoria das necessidades humanas. Mas Maslow é o pai da psicologia transpessoal. Ele estuda essa psicologia no viés de que o ser humano não é só esse físico que a gente entende e consegue visualizar. A gente é muito mais do que isso, né? Então, a psicologia transpessoal, ela traz abordagem ali de várias... Por exemplo, médicos que foram para a homeopatia. Eu tive aula com uma médica ginecologista e que ela se tornou homeopata. Por quê? Porque ela entendeu que a farmácia, que a indústria farmacêutica não está dando conta de tantas doenças que nós estamos tendo e que é necessário ter um outro olhar para o desenvolvimento humano e para as necessidades humanas. Então, a psicologia transpessoal, ela é uma especialização, ela não é um bacharelado, né? Então, qualquer profissional que trabalhe com desenvolvimento humano pode atuar, porém, ele tem esse viés sistêmico de olhar para o ser humano como um sistema, né? No sentido de que biopsicossocial é o que a psicologia traz, porém a transpessoal agrega a questão da alma, a questão dos valores, as questões das especificidades de cada um de nós. Que são imensas, né? São inúmeras, né? Imensas e inúmeras, né? Eu quero passar assim e perguntar para a Jordana, né? Com relação à questão sistêmica, né? Você fala muito sobre comunicação não violenta e sobre sistêmica, constelação sistêmica, né? Dá um panorama pra gente o que é esses dois mundos aí. Acho que a primeira coisa bem importante falar é que a técnica, né, assim nominada como constelação familiar sistêmica, não tem... não é a mesma coisa que direito sistêmico, são coisas distintas e diferentes. O direito sistêmico, por si, ele poderia ser definido por diversas fontes, tem sim uma origem muito forte da metodologia desenvolvida por Bert Helling, quem leva o nome como pai da constelação familiar sistêmica. Mas ele além disso, porque ele não é uma matéria como direito civil, direito penal, direito, né, de família e as outras mais. Ele sim esse chamamento para a humanidade, para a humanização, vamos assim dizer, né? Eu costumo dizer que até a pandemia, a gente vinha num movimento de, tipo, vamos industrializar e massificar e encaixotar e dar essa grandeza e essa quantidade e essa desumanização para tudo.
Né? E aí vem um convite da pandemia. Eu acredito que, né, infelizmente, muitas coisas aconteceram, mas felizmente muitas coisas vieram para a gente ressignificar o que efetivamente estava importante naquele momento nas nossas vidas. É o espaço, não é? É a casa, não é? É o carro. Então, quando a gente vem nesse ressignificar de coisas, a gente vem resgatar o ser humano. E eu acho que olhar para o problema, né? Uma das coisas que a gente foca muito em estudar, quando a gente estuda essa vertente, é estudar que o problema não é o problema. Né? A gente costuma dizer ali, o divórcio é problema, é o dinheiro. Não é o dinheiro, tá dando a roupagem do nome dinheiro, né? Um câncer, uma doença séria, é a doença? Não, não é. Ele ganhou aquela roupa para aquela exibição, mas o problema, a origem, ela está muito mais atrás de tudo isso, né? Então é olhar de uma forma integral para o problema, para o cliente, e de forma a proporcionar que aquilo se resolva numa profundidade que não volte a ter uma outra demanda. Sim. Né? Porque que a gente sempre fala, uma demanda mal resolvida, ela vai gerar outras 10. Né? Então, sim. Olhar e dissolver e, de alguma forma, entender o que é aquele problema se faz e como se resolve para que aquilo gere mais outros caminhos e não mais outros processos ou outros problemas derivados daquilo. Sim. Você e a Cíntia têm a mesma linha de raciocínio no sentido de que a coisa é muito além do que se vê, do que se percebe, né? Sim. E a Jordana traz um assunto que é importante, que eu quero levantar aqui a bola para o Conte, né? Você fala que a gente vinha num momento de pasteurização, de massificação. E como é que o marketing vinha nesse processo? A humanização faz parte desse mundo que o marketing Faz vive? parte, Rudy. A gente vem uma evolução também, desde se a gente olhar lá, século passado, final do século anterior ainda, né? O marketing muito preocupado com a distribuição dos seus produtos, depois ele começa a olhar mais fortemente para vendas, porque a concorrência aumentou, o consumidor está um pouco mais informado, a gente passa a ter um olhar de comunicação muito forte, até para um convencimento de venda, de posicionamento, a gente entra na era das marcas, do valor das marcas, mas hoje, e até o último livro do Kotler, que é o grande, digamos assim, eu não vou chamar de guru em função ao respeito que eu tenho por ele, mas é o grande propagador e popularizador do marketing para quem não é da área de marketing, né? Então, desde a década de 70, ele vem fazendo um trabalho de educar o mercado sobre marketing. E aquela visão de 93 anos, super ativa, estivemos juntos no evento aqui na FESP, pudemos ver ele na atividade. Exatamente, ele publica um livro chamado Humanos para Humanos, Human to Human, ou seja, a centralidade das pessoas, da humanidade na estratégia. Hoje se fala muito sobre omnichannel, porque tem que ter vários pontos de contato com o público que está lá fora. Ok, mas se eu não tiver as pessoas no centro da minha estratégia, eu não vou conseguir gerar valor de fato para quem hoje, como a Jordana bem colocou, talvez está repensando e ressignificando alguns valores, que será que é o produto? Será que é o serviço? Será que é a marca? Ou será que eu devo vir em primeiro lugar? E quando a gente faz um comparativo de gerações, eu sou geração X, eu brinco que eu fechei a porta, apaguei a luz e abri a Y. Então, conforme eu estudo, eu sou X, conforme eu estudo, eu sou Y. Eu sou de 81, é um felizardo, né? É um felizardo. Eu não tenho essa condição. Mas muitas vezes a nossa geração, Rudy, olha para os mais novos com um certo desaprovar, um olhar mais crítico. Puxa, mas ele não tem compromisso com a empresa, porque o compromisso das novas gerações está, em primeiro de tudo, consigo mesmo. Né? E aí a gente coloca um pouco na balança. A nossa geração se orgulhava do movimento workaholic. Eu trabalho, eu me realizo e eu me entendo como pessoa pelo trabalho que eu realizo, que eu consigo colocar em prática. As novas gerações se realizam se valorizando, se colocando em primeiro lugar, pensando no seu bem-estar. E acho que a pandemia foi um grande tapa na cara das sociedades, onde a gente ressignificou muita coisa. Concordo com você. E aí as pessoas têm que estar no centro da estratégia das empresas para que essa marca, esse produto, esse serviço possa fazer sentido para esse novo olhar de quem está fora também. Show de bola. Eu acho que é interessante essa reflexão, né? E aí a Jordana também levantou um assunto que eu achei bem interessante com relação aos aprendizados da pandemia, né? Evidentemente que, puxa, foi uma tragédia, uma coisa horrorosa, né? Mas algumas coisas foram aceleradas, né?
Na percepção da Cíntia em relação à pandemia, Cíntia, olhando no que você trabalha, que é desenvolvimento de pessoas, liderança, orientação de carreira, como é que você percebe a pandemia na sua atividade? Piorou, melhorou? Como é que você percebe isso? Eu sempre observo os movimentos como uma oportunidade. A gente precisa revisitar os nossos padrões. Então, eu falo que antes da pandemia, eu tinha 4 atividades. Eu tinha empresa, que eu prestava serviço numa empresa, eu ainda não tinha a minha empresa, prestava serviço, consultoria dentro das empresas, eu fazia recrutamento e seleção para algumas vagas estratégicas e os atendimentos de coaching. E eu tinha como professora universitária, então eu tinha 5 atividades. 3 delas na pandemia cessou. Ninguém queria gente estranho dentro das empresas, as vagas foram canceladas porque não se sabia qual era o futuro do mercado. E as aulas também canceladas. Não, a Uninter, eu dou aula na Uninter. Ah, você dá aula no EAD, né? Eles cresceram 600% na pandemia. E a gente já tinha os semipresenciais e os presenciais. Cursos de administração, cursos de RH. Presencial e semipresencial virou o estilo remoto, né? Então a gente estava ao vivo com o aluno no estúdio ou em casa, enfim, para dar essas aulas. E aí o que eu percebi? Cresceu muito a minha demanda como professora, porque a gente precisou escrever novos materiais adaptados à nova realidade, porque não dava para a gente dar aula de 4 horas no remoto, né? Então a gente teve que reformular os processos. E também clientes do coaching. Eu nunca atendi tantos clientes no coaching no mesmo período como na pandemia. Por quê? As pessoas estavam preocupadas do que seriam com as suas carreiras, o que iria acontecer. Eu estou em casa agora e talvez eu não queira mais voltar. Porque eu vi que as minhas demandas com os meus filhos existem e eu quero estar mais presente. Né? E outras pessoas não. Outras pessoas falaram, não, eu não aguento mais ficar em casa. Eu preciso reformular a minha carreira para mim ver o que eu posso fazer, o que eu posso voltar. Então foram 2 atividades. E aí para mim reforçou uma crença que eu já tinha, que eu não deveria depositar os meus ovos numa cesta só. Então essa foi uma grande lição, a pandemia para mim. Reforçou, porque eu já vinha fazendo isso desde 2017. Então eu vejo que a pandemia ela foi um convite para a gente reformular, até mesmo como foi dito aqui, né? Reformular o nosso estado operante, né? Aquela máquina de trabalhar. Eu, particularmente, decidi montar a minha empresa depois, porque eu me vi naquele processo, tive o privilégio de ficar em casa, de trabalhar remoto, e eu falei, eu não volto mais para a loucura que era a minha vida antes. Então eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu voltava à meia-noite, e não tinha... Eu tive que abrir mão da minha família em vários aspectos. Aquilo é normal. Não, eu tive que revisitar esse normal aí. Claro, esse pseudo-normal, né? E que foi vendido pra gente. A nossa geração, ela comprou essa ideia, né? Então, e aí quando você fala de gerações, né? Eu costumo dizer, principalmente quando eu faço treinamento de desenvolvimento de liderança, que nós temos ali várias gerações em meio àquelas lideranças. E uma coisa interessante é que eu falo, historicamente, a gente teve ali Segunda Guerra Mundial, a gente teve várias situações, né? Até no caso da minha mãe, os baby boomers da vida pegaram ali ditadura. Como que nós vamos exigir que um jovem de hoje, com 25 anos, que não teve essa visão de escassez, essa questão social extrema, que eles tenham a mesma visão que a gente? Não pode, como? Claro. Né? Então, existem aí questões e que eles estão vindo com aquilo que a gente precisa aprender, né? Aquilo que... E na contramão do que nos ensinaram. Essa reflexão acho que é muito interessante e está muito, assim, naquilo que eu tenho comentado, Cíntia. Quando eu vejo, assim, o que a gente chama de conflitos geracionais nas empresas, nas famílias, na sala de aula, né? Esse jovem que o buffer está zerado, que não tem essa... Não passou por tudo isso que a gente já passou, então não consegue perceber, não consegue ter a dimensão disso tudo, ele vem com um software diferente. É evidente, né? Sim. Nós que somos os mais experientes, então somos os mais sêniores, a nós compete construir a ponte, não ao mais jovem. E o que eu observo nas empresas muitas das vezes as funções de gestão, principalmente,
muito carimbando os novos por conta, é a geração mimimi, é a geração Nutella, né? Estou citando aqui jargões que são colocados. Por quê? Porque esse gestor que está lá há 15, 20, 30 anos, ele tem do dono da empresa uma coisa chamada confiança, né? Ele tem que fazer as pessoas fazer o que tem que fazer. Se esse camarada chega lá na reunião, o fulano não quer nada com nada, porque é muita proteção para ele também. Então e o próprio André Girotto comentou essa disfunção na gestão, que é um paradoxo, ou seja, os mais velhos também têm medo dos mais novos. Existe um medo velado aí, no sentido de abrir a porta, de escancarar a porta e ensinar para os mais novos que estão chegando cheio de vontade. É claro que tem aqueles assim que acabam saindo fora da curva, que a gente acaba usando como uma desculpa, né? Mas a grande maioria. E eu tenho 2 em casa. Eu tenho um filho de 31, 2, e a minha filha de 27, e, meu Deus do céu, são tratores. Tem uma alfa chegando aí. E você tem o seu filho lá que meu Deus do céu, é nerd. Ele é um droninho de 6 anos, mas você tem uma alfa chegando aí já recém-nascida. Isso, a Alice, que é a nossa neta amada, né? Veio para nos ensinar todo mundo. E assim como nas famílias, dentro das empresas, você tem essa miscelânea de experiências, de olhares, e a gente fala tanto de diversidade, de inclusão. A grande riqueza da diversidade está justamente nisso, de você ter múltiplos olhares para o mesmo problema. Daí que vão surgir múltiplas soluções diferentes. O projeto, o produto, o serviço vai ser muito mais maduro quanto mais gente diferente olhar para ele, né? Quando o time tá todo mundo junto, todo mundo concordando, o que acontece? Você não evolui. Você concorda? Concorda comigo? Concorda comigo? Então pronto. Não tem mais o que ser discutido. E esse é o grande pênalti, né, da gestão moderna. Tá todo mundo em acordo? Parou por aqui porque resolvemos o problema. Tem um filme que eu gosto muito, eu sou nerd também, vocês por mim já devem ter assistido, quem está nos acompanhando, que é o Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt. Brad Pitt e zumbi no mesmo filme, combinou. Né? Não sei como eles conseguiram fazer um roteiro bacana, mas tem uma frase ali, tem uma situação de uma cena que me chama muita atenção. Porque diante daquela calamidade toda do mundo, Israel foi a sociedade que conseguiu se antecipar, construiu as barreiras e tudo mais, e aí no carro estão fugindo numa perseguição. O Brad Pitt pergunta para esse gestor local: como que vocês sabiam? A gente não sabia, mas a gente conseguiu identificar os sinais, Rudy. Tinha uma série de sinais apontando para que algo grandioso assim ia acontecer, ia ser muito negativo. Mas como que você chegou nessa situação dos sinais? Nós temos aqui a política do 10º homem. Como assim? Quando os 9 primeiros concordam, é papel do 10º discordar. Por mais lógico que seja, concordar com os demais. Não tem que discordar. Por quê? Porque antigamente a gente chamava de advogado do diabo, né? Sim. Mas acho que o 10º homem é um pouquinho mais político, um pouquinho mais cordial. Por quê? Porque eu vou olhar e eu vou enxergar alguma coisa que ninguém está olhando. E eu coloco isso muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, meus alunos. O que existe por cima do muro que eu não estou conseguindo enxergar daqui? Que eu tenho que subir um pouquinho mais para enxergar um pouquinho mais longe. Qual é o próximo horizonte que está por vir e eu ainda não consigo enxergar? Porque se eu conseguir me antecipar a isso, eu tenho uma vantagem competitiva muito grande. Né? Então, acho que nas empresas a gente percebe muito isso. O apontar de dedos por insegurança, por protecionismo. Se as nações protegem seus mercados, os gestores protegem os seus quadrados, as suas áreas, né? Então, poxa, não deu certo por tal do fit cultural. E o fit cultural, o problema não está na cultura, o problema está na falta de comunicação e interação das pessoas, para construir uma cultura que seja mais acolhedora para todos. Por quê? Porque quando eu entendo que divergência é positiva para você trazer mais opções para a mesa, para poder convergir numa solução mais madura, todo mundo ganha. Só que eu tenho que estar disposto a estar errado. Claro. E isso não é nada conveniente, isso não é nada confortável. E aí que eu acho que entra um gancho muito interessante que a Jordana trabalha, que é a comunicação não violenta, né? Faz sentido o que ele comentou, Jordana? Total, eu ia comentar exatamente isso, porque sim, é uma mudança de cultura, né? Sim. É como você trouxe essa questão das gerações e tudo mais, é o normal. É o normal bater, aí precisou vir toda uma mudança de cultura para dizer que isso não é saudável, isso não agrega, isso não educa, isso não eleva, para daí mudar e falar, não, hoje não é normal mais bater.
né? Mas assim, quantos foram criados apanhando todos os dias, né? Das nossas gerações para trás. Por quê? Porque era normal. Né? E eu costumo dizer isso, que a questão do ser normal não significa que é saudável. Porque nós estamos vendo culturalmente o quanto somos violentos, o como somos vindo justamente dessa origem que nós tivemos. Nós precisamos, né? Entendo que na questão cultural muita coisa foi necessária. Mas hoje essa geração ela já não tem mais essas demandas, justamente porque não conhece o processo de plantar uma árvore e colher o fruto dela. Né? A imediatidade de você ir no mercado e colher e pegar na glândula ali um produto e consumir de forma imediata é você deixar de conhecer o processo das coisas, é você deixar de ter paciência para determinadas coisas, né? Então eu fui transformada, eu posso dizer isso, pela uma das abordagens, né? Porque eu acredito que isso é apenas um degrau e a gente nunca mais para, a gente só começa. Mas eu costumo dar o nome da comunicação não violenta como um carro-chefe ali, que é essa mudança efetiva da forma da comunicação, da forma de você expressar e da forma de você receber, né? E eu acredito que o mundo inteiro precisa saber, precisa se conectar consigo, porque a comunicação não violenta, para mim, ela é muito mais do que o outro. Ela é a comunicação interna. É o quanto eu me autocritico, o quanto eu faço todos os autos ali comigo, em primeiro lugar. Eu tenho uma grande inquietação porque eu, vez por outra, me pego derrapando na inteligência emocional, e aqui é de público, vai ficar gravado no YouTube isso, né? São alguns gatilhos que eu tenho, né? E são com pessoas que eu amo. Sim. Meu filho, Felipe, eu amo de paixão, meu Deus do céu, é amor total, incondicional, né? E a gente tem conflitos, quer dizer, no seio da família, por alguns gatilhos que acontecem, quer dizer, e é normal do ser humano, também não dá pra gente imaginar que vai ser tudo sempre 100%. O que eu acho que a gente tem que fazer é buscar a excelência. Faz sentido? Total. Você a gente precisa desmistificar o conflito como sendo algo negativo. Sim, é exato. Olhar para o conflito como uma oportunidade. Então, a gente está sempre batendo nessa mesma tecla. Eu também tenho várias histórias aqui, se fosse para contar, com a minha filha mais velha, que tem 28 anos. Tem? 28. E ela, hoje não mais, mas na adolescência, de criança até adolescente, foi bastante conflito. E hoje eu vejo que quando eu percebi o start que eu tinha que mudar, porque eu não aceitava, e nós duas somos muito parecidas, e o conflito era porque quando uma estava pensando uma coisa, a outra também estava pensando. E eu, na posição de mãe, eu falei, não, eu sou autoridade aqui, eu não vou ceder. E aí, claro. Até que... Faz sentido, né? Faz sentido. E quando é por semelhança, então, é por semelhança. Semelhança tem uma forte possibilidade. A gente não vai trazer receita de bolo, né? Porque nós, seres humanos, somos muito plurais, assim. Mas nesse aspecto, eu tive que startar. Eu falei, a gente tá sempre brigando pelas mesmas coisas. Então, eu preciso tentar agir diferente para que eu possa ter um resultado diferente. Claro. E o conflito surgiu porque ele é um desconforto. Eu estou muito desconfortável. Mas o que a gente costuma fazer? Esse menino é mal criado, não me respeita, eu faço tudo por ele e ele não reconhece. E aí a gente começa a jogar no outro uma percepção nossa. Você escutou lá em casa isso ontem? Você estava lá na sala de casa? Pelo amor de Deus, Cíntia, que medo. Felipe, eu te amo, é por amor, tá? Não é... Mas olha, tem cura, viu? Fica tranquilo que o pai tá perseguindo a cura. Para ele ou para você? Para mim. Para mim. Não, é para mim. Tá aprendendo direitinho. Não, tô aqui penitenciando de público aqui, né? Mas, ou seja, e nas empresas a gente observa essa questão, porque por amor a gente consegue resolver. Mas na empresa, numa relação superior hierarquicamente, a coisa é mais complicada, não é? Eu diria que precisa haver uma reformulação da visão de liderança. Né? O líder do passado, até o Leandro Carnal traz muito bem, que talvez era fácil ser líder no passado. Gestor, né? Ou chefe. Manda quem pode, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque isso era uma extensão das famílias, né? Os pais eram assim, não tinha muito diálogo. Então, vamos repetir aqui. Porém, agora nós temos uma diversidade
de comportamentos familiares e da educação dos filhos. Hoje as empresas têm esse desafio. Então, eu diria que sim, porque o líder ele precisa se reciclar. Né? Ele precisa olhar e entender que a função dele é de educar. É uma função que nós, como pais, temos, talvez não envolva o amor, mas envolva as estratégias, o objetivo geral desse grupo, né? Dessa equipe. Então, nesse contexto, ele precisa entender que ele é educador. Puxa, isso aqui me ofendeu. Eu vou disparar para ele na mesma moeda, para um subordinado meu? Não. Eu sou a cabeça pensante dessa equipe. Eu preciso usar essas informações que estão acontecendo a meu favor. Claro. Eu preciso reformular. Eu preciso conhecer essa equipe. Eu preciso entender como eu falo com o Rudy. E talvez falar com você não é a mesma forma que você fala com seu filho. Né? Porque é como você mesmo disse, é muito comum. A gente sabe, esse é o certo. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar, que o normal não é sinônimo de comum, né? A gente vê muita coisa errada como comum, que hoje a gente entende como errado. E o normal entrou no viés de comum. Então, o que é normal é aquilo da essência humana, né? Os humanos foram criados para bater nos filhos, agredir os filhos fisicamente. Não, né? Não. Mas é comum na sociedade, em algumas sociedades, né? E o perigo está nesse ato comum, ele se normalizar pela repetição, pela abundância, É como você falou, puxa, há um ato errado, né? Roubar. Por que historicamente, em várias sociedades mais anárquicas que sejam, o ato de roubar, ele sempre é um dos primeiros itens a ser proibido socialmente. Porque não é vantajoso até mesmo para quem rouba. Eu sou mais forte que você, eu posso pegar a sua caneca para mim. Só que quem garante que eu consigo proteger e garantir essa propriedade agora que eu adquiri pela força de alguém que é mais forte do que eu? Então, socialmente não é interessante essa mecânica. Vamos criar um mecanismo que o que é seu, o que é meu é meu. Por mais que a gente tenha poucas regras, isso não pode, tá bom? Por quê? Porque a gente vai achando uma normalização, uma normatização para que a gente possa ter um melhor convívio. Né? Agora, não significa que não tem um monte de gente roubando. Sim. Não deveria, mas está acontecendo. E aí a gente vai combater esse ato comum que não é normal na sociedade. Porque é até interessante você trazer isso, né, do conflito que tem em casa e esse estado de vulnerabilidade, né? A gente tem a Brené Brown escrevendo aí e nos incentiva muito a acionar, e eu gosto muito de Maslow também, que traz essa necessidade. Qual é a necessidade? Porque, assim, justamente por seu contexto de história, a necessidade de ter o armário cheio para você faz mais sentido do que para ele. E para ele, então, assim, a gente entender essa individualidade do ser humano, né? E que você trouxe a questão que as empresas são reflexo das famílias, né? Mas a gente vê que os problemas que a gente enfrenta, que o pessoal reclama das famílias, é os mesmos das empresas e vice-versa. Né? Por isso a importância desse autoconhecimento, né? De você se aprender a lidar com o outro, por que o outro aciona esse gatilho, por que ele é o formador desta ideia ou não, e a partir do momento que nós estamos todos aqui nos dispondo a pensarmos diferentes ou agregarmos alguma coisa, eu acredito que o ser humano continua tendo uma grande salvação aí. Eu acho que sim, eu sou otimista, viu? Eu acho que, assim, a pandemia piorou algumas coisas em relação aos relacionamentos. Eu sou muito crítico em relação a isso. Parece que exacerbou-se, assim, a questão da violência, do extremismo que a gente está vivendo. Acho que é muito perigoso isso. A gente está num limiar aí de alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas eu tenho medo, sabe? Eu tenho bastante medo nisso. Eu rezo todo dia à noite para tentar entender isso e ser um agente nisso. Você trouxe aqui Brené Brown, que é autoridade no assunto da vulnerabilidade, né? E esse trechinho aqui que eu comentei sobre os meus incidentes familiares, né? Talvez até vire meme, os meus alunos vão assistir, né? Como é que o professor que ensina esse negócio, porque assim, gente, quando a gente consegue assimilar as nossas imperfeições, trabalhar com elas, é libertador. É libertador, né? Sim. Essa aqui é um desapego de arrogância. É um desapego de arrogância. E essa é a verdadeira humildade. Exato. Talvez o que esteja fazendo não esteja correto, não seja o melhor
melhor maneira. E isso, acho que esse ego exagerado, somos seres sociais providos de ego. A gente gosta do tapinha nas costas, né? Uns mais, outros menos, mas gostamos, né? Faz parte do ser humano. Mas a gente não gosta da ideia de estar errado. Por que a gente discute? Porque eu quero afirmar que o meu ponto de vista está correto. E ele pode estar correto, o seu também, só que talvez você tenha mais informações do que eu. E talvez o meu correto seja mais limitado do que o seu. Ou talvez esteja totalmente errado. Mas a gente tem que se desvestir dessa arrogância, assumir uma humildade. Será que a ideia dele não é melhor? E aí quando a gente pega lá Platão, lá na Grécia Antiga, né, falando sobre dialética, lembra da dialética do Platão? Né? Não é a soma de A mais B que faz C. E sim quando A e B conversam, interagem, estão dispostos a entender o outro, eles conseguem construir um caminho C, que é a soma da melhor parte de A e B. Ou seja, o que você está certo, o que eu estou certo, o que a gente pode aprimorar, o que eu estou errado, o que você está errado, o que a gente pode eliminar para construir um caminho mais aprimorado, mais melhorado. Voltando à questão da cultura, é exatamente isso. Eu acredito que aqui dá para fazer estatística. Se você já viu seus pais chorando, você já viu seus pais chorando? Você já viu seus pais chorando? Quantos não viram? Por quê? Porque os pais não colocam-se nessa posição de vulnerabilidade, de dor, de sentir. Não posso sentir, não posso chorar, não posso me permitir a isso, né? E a partir do momento que a gente consegue entender que o outro, mesmo tendo autoridade naquilo, também é algo que erra, que é humano, Sim. A gente retoma e relembra o quanto humanos somos e podemos ser, né? Eu acredito muito. E eu já tive esse questionamento. Mas você tá falando de comunicação não violenta. Meu filho, quando eu comecei e conheci a comunicação não violenta, ele devia ter em torno de uns 3 anos, e eu gritei com ele. Naquele momento de ápice, assim, não! Ele, cadê a comunicação não violenta? Agora eu tô sendo... Aos 3 anos. Aos 3 anos. E daí foi onde eu virei a chave. Eu falei, cara, eu preciso ensinar para aprender. E é nesse movimento que eu me pus em divulgar a comunicação não violenta, em ensinar o outro para me lembrar todos os dias de que eu preciso aprender, eu preciso praticar, eu preciso lembrar. E isso hoje é piada, né? Porque hoje ele já tem 9 anos, então isso já é uma piada. Cadê a comunicação não violenta? Então, quando a gente, de alguma forma, usa ironia, usa alguns outros artifícios ali trazidos pela comunicação e visto como de forma violenta, eu brinco muito com ele. Eu falei assim, filho, eu sou um aprendiz. E como eu poderia fazer isso diferente? Até na questão de ensinar ele, né? Eu não sei te ensinar, eu aprendi com a minha mãe que não é não e ponto, acabou. E eu não sei te ensinar, porque eu já usei os argumentos que eu tinha aqui. Porque também teve outro problema, pelo menos dentro da minha casa, na questão da pandemia, é que eu e meu marido somos advogados. Então, meu filho aprendeu a advogar. Né? Porque tudo... Por via de consequência. Exatamente, porque assim, a gente separava. A gente saía às 7 horas da manhã, voltava às 7 da noite, mas o trabalho ficava lá. Ele não vinha para casa. Daqui a pouco ele batia na mesa, protesto. E na pandemia, o que a gente aprendeu? Não, eu não vou sair. Claro. Mas o trabalho vai vir para cá. Né? Então, hoje a gente também tem outro jargão lá que tudo que você falar vai ser usado contra você. Justamente. Você tem o direito de não gerar provas contra si mesmo. Exatamente. É interessante, né? Cíntia, nessa questão da humanização, né? Você falou, assim, na questão de que você trabalha com treinamento de liderança de si mesmo e liderança dos outros, né? O pipeline de liderança do Rancharan baseia essa teoria, né? Como é que você percebe isso? Assim, primeiro é conhecimento mesmo, entender a si mesmo? Eu faço essa divisão. Por quê? Porque quando você... Qual que é o clichê do nosso mercado? Pessoas muito boas, tecnicamente, são promovidas para um cargo de liderança. Vamos pensar aí. Um engenheiro, ele estuda engenharia. Se tiver 1 ou 2 cadeiras de gestão de pessoas ou algo envolvido nisso, é muito. É muito. E como que o mercado absorve esse engenheiro? Comumente é coordenador de manutenção, engenheiro mecânico, coordenador de produção, engenheiro de produção, e por aí vai, né? Engenheiro civil, acaba sendo responsável por toda a obra, fazendo gestão de todas a mão de obra do processo. Então, existem biomédico. Esses dias eu estava conversando com um, e ele falou, eu sou responsável por uma equipe
dentro do hospital. Eu nunca tive disciplina nenhuma de gestão. Então, entre outros clichês aí da nossa sociedade, né? Que a gente traz esse histórico do muito bom técnico se tornar gestor. E aí? Estamos numa sociedade que não estimulou a gente buscar pelo nosso autoconhecimento. Alguém perguntou, você vai buscar sobre o seu autoconhecimento? É faculdade, é inglês, é intercâmbio, é tudo fora, é tudo externo. E agora a vida está convidando a gente, está nos convidando a olhar para dentro. E esse líder precisa olhar para dentro. Então a gente divide o programa, são 8 encontros, são 60 horas essa formação. E os primeiros encontros são focados no autoconhecimento, autoconfiança, enfim, todos os autos, né? Como você bem disse. Por quê? Porque ele precisa olhar para dentro. Ele faz avaliação comportamental para entender como é o comportamento predominante dele. E entender, opa, eu tenho aqui esse comportamento que é muito predominante em mim, mas em compensação, o meu comportamento não é muito forte nesse outro viés. Por exemplo, eu me comunico muito bem, mas eu sou péssima planejadora ou péssimo analista. Né? E aí a liderança ela precisa entender que é exatamente essas questões, os nossos gaps, aquilo que a gente não é tão bom. E a gente precisa somar forças. Aquilo que eu não sou tão bom, eu preciso puxar alguém da minha equipe. Mas para isso, eu tenho ferramentas que eu posso olhar de uma forma mais estratégica, ganhar tempo, não fico na tentativa e no erro, para poder melhorar a minha comunicação, porque nem todo mundo entende o que você comunica da mesma forma. Sem dúvida. Versus habilidades. Então, você fica muito mais empolgado e muito mais satisfeito em fazer algo que é o teu potencial, que é a tua luz, que é aquilo que brilha em você. Então, estar aqui falando contigo hoje é tudo que eu mais gosto de fazer na vida. Maravilha. Inclusive, ontem eu estava na Rádio Cultura e Arte, aqui de Curitiba. A gente estava falando sobre empreendedorismo feminino. E falar para as câmeras. Eu adoro fazer tudo isso. Vendo o brilho no seu olho. Eu adoro. Eu me sinto em casa. Porque eu gosto disso. Agora, se você me desse um documento, um contrato para ler e apontar todos os pontos ali frágeis daquele contrato, qualquer coisa assim, eu ia fazer. Mas não era o meu potencial. Eu não é a minha maior energia, sabe? Então, é isso que a gente... Primeiramente, pede para que esse líder olhe para dentro de si. Porque quanto mais eu olho para mim e identifico os meus gaps, as coisas que eu sou muito boa, mas as coisas que eu tenho a desenvolver e que eu não sou muito boa, isso me permite a entender que possivelmente o outro também se encontra nesse jeito. E o que eu posso fazer? O que eu estou disposto a fazer para me desenvolver? Sabendo dos meus comportamentos e que, por exemplo, uma pessoa muito executora, ela quer colocar a mão na massa e ela vai fazer até ela acabar. Ela é automotivada, ela é destemida, ela gosta disso. Agora, uma pessoa mais analista, ela não tem esse entusiasmo no primeiro momento. Ela precisa estar munida ali de informações. Então, informações para que esse líder fale. Para o Rudy, você precisa detalhar, você precisa mandar um manual. Né? Para você, não, eu posso comunicar no WhatsApp, mandar um áudio, você vai entender da mesma forma que ele entendeu com o manual. O objetivo é esse. É um desafio? Dá trabalho? Com certeza. Educar dá trabalho. Ou seja, é tratar diferente dos diferentes. Com certeza. Não é? De forma individual. De forma individual. Se me permite, Cíntia, complementar, eu tenho uma experiência que eu uso hoje, isso está no discurso acadêmico, de treinamento e tal. Por quê? Porque eu vivi isso na prática. Antes de estudar, antes de fazer esse aprimoramento. Já na posição de líder, eu tinha um designer que trabalhava comigo. Hoje eu olho, né, eu consigo entender, puxa, ele é um especialista de alta profundidade e tarefeiro. E eu, naquela época, mais inexperiente, uma função de líder, eu tenho que desenvolver as pessoas. Puxa, eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva novas habilidades. Eu dava N tarefas diferentes para ele. Não, eu sou designer, mas cadê o texto? O texto não está pronto? Eu falei, cara, aqui não é agência, cria, tudo bem se errar, depois a gente corrige. Experimenta, eu quero que você coloque para fora. E ele tinha um pavor de mexer com o texto. Né? Vamos fazer evento. Chegava antes, estava lá fora, cara, falou com fulano, com outro. Não sei, tô esperando você chegar para ver o que fazer. Pô, cadê a proatividade? Não era a zona de conforto, a zona de potência, não é nem de conforto, a zona de potência dele. Agora, você dava uma tarefa para ele criar no computador ali uma arte, alguma coisa, ele fazia de forma muito rápida, com uma excelência gigantesca. E eu sempre tentando criar bracinhos a mais para desenvolver. Uma vez eu tive uma conversa, uma entrevista com ele,
cara, tô tentando isso, você não quer, por quê? E eu comecei a entender que o que ele quer é me dar mais do mesmo, porque sou muito bom nisso. E eu me realizo fazendo o mais difícil que for aqui, na criação. Todo o resto, para mim, não importa. Eu não quero ir para lá, né? E aí, hoje, como, digamos assim, um pouco mais maduro, né? Atuando como treinador de líderes nas empresas, eu fiz um treinamento com 22 turmas, Rudy, de uma grande rede de supermercado. Então, falando com líderes... Recentemente, né? Recentemente, durante 3 meses, visitando várias lojas, várias cidades, time grande, né? E eu fiquei abismado como nenhum deles entendia o conceito de entrevista do time. A entrevista do RH, não, muitas vezes chega pra gente, nem sempre eu sou convidado. Não, não é entrevista de emprego. É entrevista do time que está no dia a dia, na linha de frente com você. Você entrevista? Não. Por quê? Porque quando você entrevista, você consegue descobrir qual é o perfil. Ele é analítico? Ele é planejador? Ele é tarefeiro? Ou ele está numa posição, mas puxa, o sonho dele é estar em outra. E às vezes você até promove ele como uma forma de reconhecer. E pior coisa que você está fazendo para ele, não, ele pede a conta 3 meses depois, eu não quero ser chefe, eu não quero ser líder. Eu quero ficar fazendo aqui, ó. Eu tinha uma funcionária que falava assim, Conte, me manda embora, mas não me tira do meu cantinho. Ela virava com o headset para a parede, levantava no salto, toque, 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 e lá batia o sino. Virava para a parede, fazia o agendamento dela. E era a metodologia de performance dela. Me manda embora, mas não me tira do meu cantinho. Trabalhar no meio de todo mundo lá, que eu não tenho para onde olhar para falar baixinho aqui, eu não vou conseguir performar, eu não vou me realizar. Então a gente entrevistar as pessoas para conhecer também o outro. Você falou muito sobre o autoconhecimento, que é muito importante. Mas será que a gente também conhece quem está com a gente? Poxa, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Woody, o que você está precisando, meu amigo? Qual que é o teu sonho? O que te faz bem aqui? O que não te faz bem? Então, recado para você que está nos acompanhando, né? Entreviste o seu time, entreviste as pessoas ao seu redor para entender onde você está acertando, onde talvez estejamos errando, né? E o que você pode fazer para essas pessoas, que às vezes, assim, são coisas pequenas, mas que têm um impacto gigantesco. Esse é o famoso one-on-one, né? One-on-one. E não é só em momentos chaves, é no dia a dia. É um almoço que você puxa informal o funcionário, o colaborador, e vai almoçar com ele. Eu fiz um one-on-one desse quando eu entrei numa empresa. Tinha uma pessoa lá, puxa, o salário tá defasado, uma pessoa com bastante tempo de casa, que tem muito conhecimento, tem uma boa performance, eu vou perder, eu tenho que aumentar o salário para segurar, né? Chamei para o one-on-one. O que você quer? Salário? Eu queria almoçar com o CEO uma vez por mês. Ela estava gritando por reconhecimento. Porque ela é tão boa no que ela fazia, que embora o salário fixo fosse baixo, as bonificações e as comissões, ela fazia um segundo, terceiro, quarto salário. Isso não incomodava ela. Ela era boa no que fazia. Agora, ficar isolada na empresa, sem reconhecimento, isso doía. Eu só queria deixar nesse exemplo, eu acho muito interessante, uma das transformações da visão que a comunicação trouxe foi no meu casamento, né? Já tenho algum tempo de relacionamento e era aquela coisa de educação. O que você quer de Natal, o que você quer de presente de aniversário, de namorados e tal. Conforme os anos vão passando, o acervo e as possibilidades de presentes vão ficando limitadas, né? Você já vai dando o rol ali. E nessa educação de, tipo, não posso pedir presente, da onde não se pede presente, né? E ele sempre dava coisas que faziam sentido pra ele. Que ele gostava talvez de ganhar, ou que ele me via, ou usando, ou, enfim, de alguma forma que fizesse sentido pra ele. E nunca pra mim. E eu brinco muito que eu sou meio bipolar. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tô vendo tarô, eu tô vendo, tipo, um livro novo que saiu de direito de família, entendeu? Então, assim, como que ele vai saber se naquela data comemorativa eu vou querer um tarô ou se eu vou querer um livro de direito? O que tá fazendo sentido pra mim se eu mesmo tem dia que não sei? Né? Então, foi uma das transformações de comunicação da minha casa que, então, agora a próxima data comemorativa, você pode me dar isso, isso e isso. Externalizar. Exatamente, que é a tal da pergunta, né? O que você falou, tipo, você perguntar o que faz sentido pra você, não pra mim, né? Porque pra mim eu tô cuidando, eu tô me presenteando, me mimei aí a moda do momento, né? Então, assim, eu tô cuidando de mim. E como que eu tô cuidando do outro, né? Se eu estou fazendo o que faz sentido pra ele também. Muito bom. Exatamente. Então, dona Cíntia,
que se diz disso aqui? É perfeito, né? Conexão total. Total, né? Olha, eu já vou passar a palavra para vocês assim, para a gente encerrar o nosso episódio. Vai ter que ter o 2. E assim, eu quero pedir a vocês uma mensagem final, mas eu quero fazer um reparo muito importante aqui em termos da gratidão, né? Eu sou grato a tudo que me acontece, né? E eu acompanho algumas pessoas, alguns com formação, outros sem formação, mas pessoas de referência. E uma das pessoas é o Vladimir Carvalho, que é presidente da Alter Data Software, que é a 5ª maior empresa de software do país, né? E ele, a meu pedido, ele manda alguns vídeos para eu apresentar em sala de aula de alguns temas específicos, né? E o Vladimir é um querido, nos conhecemos pela rede social, eu não o conheço pessoalmente, né? Mas tenho muito respeito pelo que ele construiu e que ele tem feito ao longo da vida, né? E ele comenta uma coisa interessante nesses N vídeos que ele tem mandado, que uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser dono de um escritório de advocacia. Uma coisa é ser engenheiro, outra coisa é ser dono de uma construtora. As competências, né? E aí o autoconhecimento é importante. Então eu quero, assim, nesse reconhecimento ao Vladimir, agradecer a todas as pessoas que têm me levado, assim, nos ombros, gigantes que têm me levado nos ombros para fazer o trabalho que eu tenho feito, né? Eu hoje participei de um evento aqui em Curitiba, foi o pré-lançamento de um livro chamado Líder em Transformação, tá aqui, né? Já está à venda na Amazon e lá na Alta Books, que é a loja a editora, né? Esse livro é escrito pelo Daniel Martinelli. Ele é CEO da Randon Corp, né? E ele foi uma palestra extremamente interessante sobre o que nós conversamos aqui hoje, a respeito dessa importância do líder olhar o ser humano de forma holística a partir do olhar de si mesmo. E ele começa a história, eu achei assim fantástica e me tocou muito, e eu tô louco para ler, porque foi hoje pela manhã, hoje é à tarde, né? Eu não li o livro ainda, mas ele conta essa história no livro, e ele conta que numa das passagens, quando a ficha caiu, quer dizer, talvez quem vai escutar não vai entender o que é ficha cair, né? Quando a conexão completa. Quando a conexão completa, né? Ele estava nos Estados Unidos e a filha, com 13 meses de idade, foi diagnosticada com autismo. No Brasil, o diagnóstico acontece lá pelos 10, 11 anos de idade. Nos Estados Unidos aconteceu com 13 meses. E ele teve que tomar uma decisão de vida com relação a como aprender a lidar com aquele ser vivo que Deus o presenteou, né? E ele começa a história dele desse jeito, na necessidade que a gente tem de nos adaptar, de ser flexível, de ser resiliente, né? E nesse rol de agradecimento, eu queria agradecer muito, né, ao pessoal da Propósito. O pessoal da Propósito, o André Caldeira, a Ruth Bandeira, o Felipe Laufer, a Bruna Veiga, que me convidou para esse evento, né? Que é também uma pessoa muito minha amiga, né? Então, são coisas que acontecem ao longo do dia que eu sou extremamente agradecido. Assim como foi gravar esse episódio hoje com vocês três, o Alexandre já conhecia, já é um amigo de longa data, e vocês duas amizades, duas neófitas, né? Em relação ao vô Rude, não nem tio Rude, é vô Rude, né? Então eu queria pedir para vocês uma mensagem final, né? Agora, do início, do fim para o início, né? Porque o Alexandre é um pedido especial. Cíntia. Bom, eu não vou trazer uma frase pronta, eu vou trazer uma reflexão que eu acredito muito nisso. E é exatamente como você falou. A gente busca muito fora. E a vida está pedindo para que a gente, sim, continuemos buscando fora. Porém, a gente precisa olhar para dentro para verificar se tudo que a gente está buscando está fazendo sentido. A gente atende muitas demandas das pessoas. E a tecnologia, a inteligência artificial está fazendo coisas que a gente demoraria meses para fazer, ela entrega em minutos. Uhum. E a gente não precisa ficar com medo da inteligência artificial, a gente precisa entender que ela é uma forte aliada naquilo que a gente destinava muito tempo, só que cada vez mais, para que nós sejamos especialistas e tenhamos conhecimento para dizer se ela está trazendo certo, se ela está trazendo errado, ou como, da melhor forma, ela vai nos ajudar, a gente precisa melhorar enquanto seres humanos. Porque a gente não vai competir.
mas ela é muito inteligente e a gente precisa caminhar essa caminhada de igual para igual, né? Como uma parceria forte para potencializar as nossas entregas. Então, eu convido, né, um convite com que vocês olhem para dentro e continuem buscando aquilo que faz sentido para vocês, porque a gente só consegue ser muito bom naquilo que faz muito sentido para a gente e que nos complementa essencialmente. Muito obrigada por estar aqui, Ruth. Imagina, obrigado a você por ter vindo, viu? Por aceitar o convite, né? E super contente de conhecer a prima da Juliana, que é uma coisa que eu admiro demais por tudo que ela representa, pela história, né? E convido você a assistir o episódio com a Juliana. É imperdível. Com certeza. É imperdível. Jordana, obrigado, viu? É inspirador, porque eu assisti. Ah, você assistiu? Eu assisti. É inspirador, não é? É inspirador, né? É a história de uma mulher que guerreira foi caminhando ali conforme E vem as caminhando. curvas dos rios foi fazendo a trajetória dela ali uma E é um forma exemplo, muito espetacular. um exemplo, né? Eu tenho um carinho imenso pela Juliana, né? Por tudo que ela representa e que ela... Em especial trabalhar inspira. com a estima da mulher, né? É. Sim. Eu acho que trabalhar nessa mudança de paradigma, né? Da mulher deixar apenas de ser uma serva e passar a receber também dessa magnitude, né? É o ressignificar da vida, né? Como a gente falou. Com certeza. Quero agradecer, né, o convite e a conexão aí. Eu acredito muito que são sinais. Vai muito de encontro ao que faz sentido, né? Faz sentido pra gente no dia a dia, faz sentido que a gente vem buscando nesse processo do autoconhecimento, a gente vem se redescobrindo e vai aceitando que cada convite nada mais é do que um sinal de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa e que a gente não se esqueça do que efetivamente, vou pegar um gancho e vou complementar nesse sentido, de que faz sentido para mim, né, para que o outro também sinta e faça para ele o que efetivamente faz sentido. Eu acredito muito que esses seres de luz que têm vindo na nossa vida, porque eu falo muito que a minha mudança ela veio muito impulsionada na velocidade do meu primeiro filho, né? E tem tomado uma forma diferente agora, porque eu tenho uma pequenininha de 2 anos e meio, então tem tomado uma forma diferente também desse lugar, mas em que para ela, dentre os motivos, filha, a mamãe gosta de trabalhar. Isso não é um peso e um problema, muito pelo contrário, faz sentido o meu trabalho, Claro. né? Você É acordar importante. na segunda-feira e fazer aquilo como algo é muito engraçado, porque uma das formações foi essa virada de chave que eu tive, de deixar de odiar o fantástico, né? No final da noite ali, Sim. e gostar de ver sentido no amanhecer da segunda-feira, Sim. né? E de fazer a minha parte para a construção do mundo que eu quero que os meus filhos vivam, né? Porque, afinal de contas, espera-se que eles vivam muito mais. A expectativa de vida está muito longe nisso, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente não vai se aposentar e ficar na cadeira de balanço ali. A gente tem um trabalho muito grande pela frente. Que bom, né? Nossos filhos vão usufruir de tudo isso. E agradeço o convite mais uma vez. Imagina, satisfação receber você aqui. E para o Alexandre eu quero pedir uma mensagem final e quero pedir para o Alexandre levantar a bola em relação ao nosso segundo livro, Imaginei. Drones de Dinossauros, né? A trilogia, que é a segunda obra que está quase sendo lançada. Vamos né? lá, deixa eu fazer algumas frentes aqui para esse fechamento, né? Tem essa identificação também com meu filho. Eu costumo dizer que há 6 anos eu treino um sistema de inteligência natural chamado Henrique. Que eu aprendo a ser um comunicador melhor, ser um líder melhor, ser um palestrante melhor, ser um ser humano melhor. Porque o HDzinho tá vazio e muitas vezes a gente vem com aquela carga, aquela adrenalina do dia a dia. Papai, não entendi. Papai, explica melhor o que é isso. Ou a questão da comunicação, de como eu tô com pressa para sair. Ele, no mundo lúdico dele, tá brincando com o carrinho de meia. Ele não entende que ele tem que colocar o sapato para sair correndo porque eu tenho que chegar em algum lugar. Então não adianta eu ser enérgico e falar, vamos, coloca o tênis. Sento, tiro o tênis. Você quer brincar? Então vamos ver quem vai colocar o sapato primeiro.
Ele é super competitivo. Eu entro na cabeça dele e faço com que aquele mundo lúdico dele continue sendo uma extensão, colocar o tênis rápido. Porque isso vai levar menos tempo, menos estresse, muito mais conexão do que eu ficar insistindo. Coloca o tênis, anda logo, o papai está atrasado. Se está atrasado não faz sentido na cabeça dele. Sabe o que eu gosto de fazer, Rudy? Eu levo ele para os eventos, levo ele para a sala de aula. Porque o papai não está em casa hoje porque ele está no evento. Que diabo é um evento? O que é evento? Ele adora evento. Ganha credencial de empreendedor mirim do Sebrae, fica todo faceiro, né? E o que a gente falou muito aqui, gente, a gente falou sobre centralidade humana, que, curiosamente, ou não, é justamente o meu capítulo, o 8º capítulo do Entre Drones e Dinossauros, onde nós tivemos a primeira edição focada numa ambidestria da gestão, de como olhar para o amanhã e não deixar a peteca do hoje cair. Né? Muito do que o Magaldi e o Salib falam, daquela consultoria americana do motor 1, motor 2, né? Onde você tem que preparar o dia da manhã, mas você tem a meta do mês para bater. E agora a gente está falando de mega tendências como vias, como caminho para um futuro onde eu possa chegar mais competitivo. Porque não basta ser competitivo hoje. Daqui 10 anos, o mundo é outro. Daqui 5 anos, é outro. E como que eu vou estar competitivo dentro desse prazo, nesse cenário que eu ainda não conheço? Eu tenho que ter aquela espiadinha por cima do muro, entender os sinais para entender os novos horizontes. E aí a gente tem o Rudy, que foi o nosso primeiro cliente do livro 1. Primeiro comprador, né, ainda em período de pré-venda. Que hora foi aquilo? Foi 23 e uns quebrados. Foi à noite. Você lançou a loja e eu vi, comprei o primeiro livro, eu fui o primeiro cliente. 001 foi dele, né? E no segundo... Ele foi o primeiro a estar conosco no projeto, a entrar, a entregar o capítulo e tudo mais. Está na fase aí final de acabamento, né? A gente vem para o lançamento dia 20 de fevereiro, aqui na cidade de Curitiba. Já estamos na pré-venda, né, Rudy? Então, depois, não sei se o Loyola faz a mágica de aparecer aqui embaixo. Né? Coloca aí... Mas loja.themasters.com.br você já pode adquirir o seu exemplar, inclusive com uma vantagem econômica, comprando mais cedo. Já recebe o seu exemplar com todos os autógrafos de todos os 25 autores que fazem essa composição da obra. E ainda tem algumas surpresinhas ali no meio que, para quem entrar na loja, pode conferir, né? E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, de estar do outro lado dessa mesa. Eu que geralmente venho aqui na Obra Prima, sento ali, do outro lado da bancada. E perguntando, né? Perguntando, entrevistando. Deixo o convite para você que ficou até o final, significa que você é um cliente potencial para o ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Aqui nessa mesma plataforma, seja em áudio, seja em vídeo, onde você estiver, procure pelo ConteCast e vem conversar um pouco mais comigo lá no ConteCast. Que maravilha, que maravilha. Obrigado a você. Eu quero encerrar esse episódio e esse encerramento vai ser um corte. Nós conversamos aqui, esse é o episódio mais longo que nós estamos gerando. Nós estamos com exatos 60 minutos aqui de episódio, né? E eu quero convidar você que se dê o tempo de assistir esses 60 minutos. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena você conhecer o que pensa Alexandre Conte, o que pensa Jordana Trajano e o que pensa Cíntia Pessoa, né? Pessoas incríveis que doaram o seu tempo aqui, de 1 hora e pouco, para partilhar com você, para deixar um legado, porque aqui o nosso negócio é conversas de valor. Um grande abraço, obrigado e até a próxima. Se Nicolas Cage fez aquele grande filme de adrenalina em 60 segundos, imagine o que Rudy Birgman pode fazer com 60 minutos de conversa de valor. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.